Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Prisma Podcast. E dessa vez para nós registrar um momento importante que a universidade está passando. Nós estamos celebrando o 6º encontro de mestres de leitura. Isso mesmo, esse evento é organizado pelo GIL, um grupo de investigação, de pesquisa, e faz extensão, faz ensino, faz tudo. Mas quem vai falar melhor é a líder desse grupo, a professora Zésa Moraes, está aqui conosco. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor Mauro. Obrigada pelo convite para participar do podcast. Estamos vivendo 2 dias de intensa programação. Estamos celebrando também, né? Porque o evento, o Gil está completando, é um adolescente já, né? 11 anos. É, um adolescentezinho. Está completando 11 anos, né, de existência. Nós estamos celebrando esses 11 anos de existência e celebrando os 5 anos de um dos projetos mais longos desse grupo de pesquisa, que é o programa Presídios Leitores. Vocês já estiveram aqui, alguns integrantes do grupo, e aí eu queria que você tem gravados os podcasts aqui no Prisma falando de ações do GIL, né? O GIL, que é o grupo de pesquisa, que faz ensino, pesquisa, extensão, e que uma das ações importantes é essa que você mencionou agora, que está completando 5 anos. Fala mais um pouco sobre o histórico do GIL para a gente. Bom, a sigla GIL, né, significa Grupo de Investigação, Leitura e Vida. Então, esse grupo foi criado no ano de 2015, né, quando eu volto do doutorado, e aí eu chego aqui já doutora e eu vejo que tem uma contribuição mais sistemática, né, para dar para a nossa comunidade. E essa contribuição vem em forma do grupo de pesquisa. Nós pensamos em contribuir com a nossa formação para o preenchimento de uma lacuna muito forte da escola básica, a dificuldade de formar leitores. Então, o grupo de pesquisa foi criado com esse pensamento, né, de ser um espaço de formação de leitores, um espaço para realização e para reflexão teórica e prática das práticas de leitura. Isso aconteceu em 2015, né, o grupo começou as suas atividades. A partir de 2018, mais ou menos, nós começamos a dar visibilidade a essas atividades, criando o evento do grupo de pesquisa, que é o Encontro de Mestres de Leitura. Então, em 2018, ele teve sua primeira edição e já estamos agora na 6ª edição, né? Então, é isso que é essa sigla tão bonita, né? Tão sonora, que a gente chama de GIL, é esse Grupo de Investigação, Leitura e Vida. Isso, Zé. Nós vamos olhar aqui para a nossa tela, eu vou chamar a atenção da nossa audiência que está nos acompanhando, para observar aqui, nós temos o cartaz, que ficou muito bonito, e eu lembro que a Ana, ontem, na palestra da noite, ela explicava o que significava essas flores, essas chitas, enfim. E eu achei muito bonita as metáforas que ela trouxe. Eu queria muito que a Ana estivesse aqui, né? A Maria Ana, né? Que é a professora doutora Mariana, que também integra. É uma das líderes do grupo, né? Isso. E aí, ontem foi dia 27, hoje dia 28, o penúltimo dia, e amanhã vai encerrar. Eu queria que você falasse um pouco dos integrantes. Nós temos aqui alguns desses participantes, que nós vamos começar a mostrar aqui na linha 4, que vai comentando para a gente quem é que faz o GIL, quem são essas pessoas que integram o GIL. Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque esse grupo de pesquisa, ele é composto por sujeitos que vêm de diferentes origens institucionais, né? Então, você tem pesquisadores que são da Universidade Federal do Acre, tanto em nível de graduação quanto em nível de pós-graduação, né? Você tem pesquisadores que vêm do Instituto Federal do Acre, né? Como é o caso do professor Rovilho, da professora Mariana, que é uma das líderes do grupo, e de outros pesquisadores, e você tem pesquisadores que vêm da rede básica de educação, professores que estão no chão da sala de aula, mas que querem se juntar no movimento do grupo, querem falar a respeito de pesquisa, querem ler textos teóricos para melhor compreensão.
Então, o grupo, ele se constitui nesse misto, né? Você está falando da Chita, né? E a Chita, o nome Chita vem do sânscrito, chit, que significa misturado, misto, e isso diz muito a respeito da composição e do fazer acadêmico do grupo de investigação, leitura e vida. Nós mencionamos alguns desses colaboradores, né? O nosso vídeo foi mostrando alguns. Agora que a nossa tela mostra também alguns dos parceiros. Eu acho importante, Zé, a gente registrar esses parceiros, porque ontem, na fala da professora Simone, a gente registrava ali, a gente via na fala da professora Simone, uma das convidadas para palestrar, sobre essa necessidade de fomentar as ações de pesquisa, de extensão, que as universidades precisam ter. Então, eu abro espaço agora para você mencionar quem são os seus parceiros. O grupo também, até por essa composição, né, de pessoas, de sujeitos que compõem o grupo, ele se faz também numa fronteira institucional muito interessante enquanto ponto de reflexão, né? O programa Presídios Leitores, um dos projetos do grupo, nos trouxe muito para essa fronteira institucional. Então, o programa Presídios Leitores, nós temos 6 instituições parceiras, né? A Universidade Federal do Acre, o IFAC, o Tribunal de Justiça, o IAPEM, a Secretaria de Educação do Estado e a Academia Acreana de Letras. Essas 6 instituições, elas se relacionam por meio do trabalho voluntário, né? Então, são todos parceiros do grupo de pesquisa. E é interessante que esses parceiros, eles entram nesse diálogo, nessa conversa, como voluntários de um projeto ou de outro, né? Mas, num determinado momento desse relacionamento, esses parceiros se envolvem em processos de pesquisa, se envolvem em processos extensionistas, se envolvem em processos de ensino também, né? Então, o grupo vive essa retroalimentação o tempo todo, né? De gente que entra e no grupo vindo de outras instituições e se faz universidade e depois volta para a sua instituição. Então, tem esse movimento. Nós temos um bolsista, por exemplo, do programa Presídios Leitores, que acabou de terminar uma mesa redonda, né, fazendo parte já da mesa redonda, representando o Poder Judiciário, né? Então, saiu do banco do Gil um dia desses, né? Há meses atrás, hoje já fez concurso público, já é servidor público e já vem representar outra instituição. Então, essas parcerias são de suma importância, né, para a constituição do grupo. Essas parcerias nós vimos ontem se concretizar na mesa redonda inicial. Teve a abertura ontem, no dia 27, quinta-feira. Na sequência veio uma mesa composta. É bom quando a gente fazer durante o evento as conversas que a gente já pode, né, comentar, avaliar. E eu fiquei muito assim, impressionado com as narrativas do Raelison, a narrativa do professor Rovílio, da Ana Mariana e da Thalia, né? Elas Sim. são integrantes do projeto e trazer suas memórias. Comenta um pouco sobre a importância de ter pessoas que vivem esse projeto com você. Sim. Essa mesa que você está falando é muito representativa disso, né? Porque nós temos ali pesquisadores que têm origem institucional no IFAC, mas que são pesquisadores da UFAC, né? Porque fazem parte de programa institucional da UFAC. Você tem pesquisadores que têm origem na UFAC, mas que já estão dando uma contribuição no outro nível em outras instituições, como é o Tribunal de Justiça. Então, as narrativas dos meninos foram narrativas que mostraram assim, uma trajetória dentro do grupo de pesquisa, desde a graduação até o doutorado, né? E como o grupo de pesquisa funciona como esse espaço de acolhimento e esse espaço também de provocação de pesquisa, né? Onde as pessoas elas se sentem acolhidas para perguntar e para sistematizar o que se pergunta num projeto de pesquisa, e posteriormente numa dissertação, numa monografia de TCC, numa tese de doutorado, né? Então, aquela mesa mostrou muito essa potência do grupo, né, que a gente vai vendo se configurar. Em 2015, nós éramos um grupo de uma doutora e alguns graduandos, né? E naquela época a gente já tinha esse discurso, né? Olha, o grupo vai ser um grupo de quem está na graduação e para o mestrado, quem está no mestrado e para o doutorado. 11 anos depois disso,
esse processo se mostra concreto diante de nós, né? Aquela mesa mostrou muito isso. Como você se sente olhar para esse retrovisor e ver aquele passado, aquele embrião se constituindo e hoje ver com quase uma centopeia, mais pernas andando? Eu estou lisonjeada, né? Esses 2 dias têm mexido muito comigo, né? Eu estou muito emocionada com o evento, né? Com os frutos que a gente está colhendo, né? Não só frutos, são frutos de formação acadêmica, né? Ver alunos graduandos e pós-graduandos que passaram por esse processo, tão seguros de suas falas, tão conscientes. É muito bom ver esse processo, mas para além disso, o nome do grupo é Grupo de Investigação, Leitura e Vida, né? Para além dessa constituição acadêmica, a gente vê um processo humano também muito forte dentro do grupo, né? De pessoas, de sujeitos que estão se formando na vida acadêmica para olhar o mundo com um olhar mais sensível, com um olhar mais humano. E isso me encanta, sinceramente. E nessa tessitura do ato de ler, de se relacionar com vidas, seres humanos, pessoas, enfim, nós vemos ali histórias que se conectam, né? Eu vi a história da Mariana, depois a história do Raelison, naquela mesa inicial, do Rovílio, as experiências de leitura. E na sequência o professor Cleiton vem trazendo as experiências das suas vidas, contato com a leitura a partir da oralidade, né? Ao ato de debulhar o feijão, né? São muito representativas essas histórias que também inspiram. Eu vi ali a audiência muito atenta acompanhando aquelas histórias. Na sequência, a gente teve, né, Zéza, lançamento de livro, no intervalo teve o lançamento de livro, que aí na nossa tela, na sequência, né, nós estamos mostrando esse momento aí, que aí você queria que você comentasse, né? O grupo acolheu o lançamento dos livros, que enriqueceu muito, né, o evento. São os livros do professor Cleidson. O professor Cleidson está lançando 2 livros, né? Esses livros chegaram impressos em edições muito bonitas, né? Um livro produzido pelo PLEA, né? Que é um conjunto de alunos que se reúne a partir de outro projeto de extensão, que é o do professor Cleidson, de escrita acadêmica. Então, ele convidou todos os autores ali que colaboraram para esse momento, né? E também o segundo livro, que é uma construção histórica que o professor Cleidson faz da Universidade Federal do Acre, o Campus Floresta, desde os seus inícios lá por volta final da década de 80 até hoje, né? Ele faz a partir da própria perspectiva, da sua própria perspectiva. Então, foi muito interessante reunir todas as pessoas ali, porque o evento, além de discutir pesquisa, de discutir extensão, chegou à reta final desse processo, que é a divulgação, a publicação científica, né? E o lançamento do livro foi esse momento. Foi muito gostoso estar ali. Aí nesse ato, é bom que a gente registre, tinha também os artistas que vieram para incrementar. Os artistas do IFAC vieram incrementar com o momento cultural, né? Cantaram canções muito boas de ouvir, e isso deu um toque especial, né? Aí a gente retorna para o auditório, tem uma mesa lá com a professora Simone e o professor Cleidson, e na sequência tem um momento muito importante, né? Que foi aí, deixa eu só localizar aqui, que é essa união dos professores que estavam presentes, mas também um momento de falar dos grupos de pesquisa que constituem eu diria que que constituem o centro, o CEL, que é o Centro de Educação em Letras. Sim. Nós falamos das parcerias, né, das instituições parceiras. Então, são parcerias que se fazem para fora da universidade, né? Mas as parcerias, elas se fazem também para dentro. Nós que vivemos universidade, nós nos relacionamos por meio dos nossos cursos, né, diversos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e nós nos relacionamos também por meio dos nossos grupos de pesquisa. Então, esse momento da finalização da mesa com o professor Cleidson e a professora Simone foi um momento de chamar os líderes de grupo de pesquisa para, numa espécie de dizer assim, olha, a gente só pode fazer as coisas se a gente fizer junto, né? E a gente faz muita coisa no Campus Floresta, porque esses grupos de pesquisa estão sempre juntos.
né? Cada um com sua proposta, cada um com a sua temática de pesquisa, cada um com as suas metodologias, mas é um movimento que se faz junto, né? Nós acabamos de sair de um evento que foi o Cevage e o Sendipepel, né? Os grupos de pesquisa estiveram todos ali. A gente entra no sexto encontro de mestre de leitura, também esses grupos de pesquisa estão se apoiando. Vem o Flufac, os grupos... Então, tudo que se faz dentro do nosso Centro de Educação e Letras, e aí eu englobo o Campus Floresta como um todo, esse relacionamento intergrupo de pesquisa, eu acho que é um elemento muito Campus Floresta, é um elemento muito que a gente tem usado de forma potencial e que ainda tem muitas possibilidades, muitas potencialidades a partir desses relacionamentos. Eu me sinto muito bem, enquanto vida acadêmica, a partir dos relacionamentos dos grupos de pesquisa. E por falar nesses grupos de pesquisa, vem aí o 2º seminário do CELSA e o 1º seminário do GRID. Estou falando essas siglas aqui, mas para quem é um insider, quem está por dentro dos grupos vai saber, né? Nós tivemos ali representado ontem o CELSA, nós tivemos o NEPLEX, nós tivemos o GRID, nós tivemos o GEPED, tivemos o GESFEN, o GIL, o GESF, o ELAI, né? E o GRAEL. O GRAEL, né? Temos o Perséfone, o Leteatro. O Leteatro e o Perséfone, exatamente. Exato. Então, foram todos os grupos que constituem, eu acho que a maioria, a grande maioria estava ali presente ontem, né? E aí eu estou chamando a atenção para esse evento que vai vir aí, porque um é terminando um e já planejando o outro. Então, tem uma equipe no CELSA e no GRID pensando em mais um evento de grupo de pesquisa, tá bom? Então fica atento aí para você participar. Você que está acompanhando a gente aqui nesse podcast, nós estamos conversando aqui sobre o 6º encontro de mestres de leitura, um evento organizado pelo GIL. Esse grupo que a professora Zéza Moraes, doutora Zéza Moraes aqui do Campus Floresta, lidera. Zéza, agora chegou a tarde do dia 27, quinta-feira, que foi ontem, né? Nós tivemos uma oficina. Foi uma oficina fechada porque teve inscrição prévia. Fale um pouco desse ambiente. Foi uma oficina fechada, mas a gente teve um probleminha na entrada da oficina, né? Porque tinha muita gente querendo fazer oficina. Então, a oficina que se abriu para 25 vagas acabou com 40 pessoas fazendo. Caraca, tudo isso vocês aceitaram mais. Aí fui conversar com a oficineira, né? E ela disse, vamos fazer, o pessoal está interessado, vamos fazer, né? A oficina se chama Sentimentário, né? E é uma oficina ministrada pela Marina Miyazaki, que é uma das autoras convidadas para o evento. E foi muito interessante, porque a oficina reuniu alunos de graduação e de pós-graduação, né? E reuniu também educadores da educação básica, né? E ali, a Marina Miyazaki, ela trouxe a proposta de construção de um sentimentário. O que é um sentimentário, professor Mário José? Um sentimentário seria uma alternativa ao dicionário, né? O protagonista é um livro da Marina Miyazaki. O protagonista da Marina Miyazaki, ele fica inconformado porque ele conhece uma planta, uma flor chamada manacá desde criança. Ele é uma criança, né? E ele conhece essa flor e ele é apaixonado por essa flor, né? Mas ele vai no dicionário procurar o significado de manacá e ele se decepciona com o conceito do dicionário. Ele diz, eu vou criar o meu próprio sentimentário e vou definir as coisas do jeito que eu sei. O dicionário não traduz o que eu sinto, né? O dicionário não traduz o cheiro, o gosto, o visual. O dicionário não traduz tudo. Então, ela veio trazer uma série de metodologias de trabalho com a palavra, né? Buscando, dando condições ao professor da educação básica de experimentar a potência da palavra com seus alunos. Então, foi muito interessante, né? Todos os 40 participantes ficaram muito satisfeitos com a oficina. Durou quanto tempo a oficina? A oficina durou de 2 às 5. E eu estava dizendo para a autora, você já viu uma oficina que dura de 2 às 5 e ninguém levantar para tomar água, ninguém levantar para intervalo, ninguém levantar para nada? Sucesso absoluto. Então, isso é bem... Já é gratificante. Gratificante. Valeu a tarde, então.
Na sequência, a gente chega à noite, estamos ali na quinta-feira ainda à noite, e tem aquele grande evento no Teatro dos Nauas, e aí a nossa tela revela, olha só, os convidados que vieram, né? Nós tivemos ali o privilégio de ter contato com leitores que estão no projeto Presídios Leitores. Sim. E interessante, né, que eu estar lá e ver. Eles também têm demandas, eles querem ler, né? Eles querem ler e querem também ser bem avaliados sobre esses processos de leitura. Fala pra gente, então, como é que é isso? Vocês demandam de avaliadores? Fala como é que é. Fala um pouco da remissão e desse sistema de avaliação. Em 3 linhas, Então, é difícil falar, mas você tá... Mas vamos tentar, né? Esse programa, como nós falamos no início, tem a duração de 5 anos, né? E ontem à noite nós tivemos ali 5 leitores privados de liberdade falando dessa experiência, né? É meio assim, o programa colocando a cara a tapa, né? Mostrando o que está fazendo pela boca do outro, pela boca do nosso leitor. E eu fiquei muito satisfeita, né? Porque mostrou a dimensão do programa. Ele fez uma crítica ao programa. E essa é a dimensão de formação leitora, né? Formar leitores é formar alguém que consegue expressar o que quer expressar, independente de querer agradar ou não. E ele fez isso, né? Um dos nossos leitores que falou ontem à noite. E, para além disso, eu fiquei muito satisfeita também que os nossos avaliadores ouviram isso, né? Porque, às vezes, o processo avaliativo ele fica meio desencarnado. Eu avalio uma folha de papel, mas eu não sei de quem é. E ali, essa produção textual que é avaliada, ela ganhou corpo e voz. Eu acho que foi a melhor oficina para os avaliadores. A melhor oficina para os nossos avaliadores. Ele desabafou e falou, eu li, eu vivi, essa história mexeu comigo. E eu recebi 2,5. E ele contou a história, né? Ele não falou assim, o romance Jorge Amado... O romance Capitães da Areia do Jorge Amado é um livro bom que fala sobre menino de rua. Não, isso todo mundo fala. Ele falou, olha, o Sem Perna foi assim, assim, assim. Foi do personagem, contou. Então, foi muito bom ver aquele movimento, né? Hoje a gente tem cerca de 130 avaliadores fazendo esse trabalho. E a presença deles aqui mostra que esse trabalho cada dia se torna mais humano, mais próximo, né? Nós compreendemos a partir do programa que as pessoas privadas de liberdade que estão no presídio, elas não são aqueles que estão lá, eles são parte de nós, né? Então, esse momento mostrou muito isso. Eu achei bacana que quando ele percebeu a quantidade de avaliadores que tinha na plateia, teve um momento que ele tentou pedir desculpa. Não, e você falou, não precisa, faz parte, é isso. Eu achei isso tão bacana, né? Porque, de fato, mostra que nós estamos ali para aprender Exato. E se emocionar, vivenciar e se colocar no lugar do outro também, né? Que é muito esse trabalho de empatia que é feito ali. Eu achei muito interessante. E aí, para finalizar à noite, o encontro de ontem, a gente teve o escritor o Galeno Amorim. Sim. Né? Uma palestra muito inspiradora também. Bom, a palestra de abertura, né? A conferência de abertura do evento, que tinha o tema o direito inalienável de ler, ser e resistir, né? E a gente convidou o Galeno Amorim. O Galeno Amorim, ele não vem com aquela proposta acadêmica de doutor da universidade, né? Mas ele vem para conversar com um leitor que normalmente está fora da universidade. Então, ontem nós tínhamos ali um público de alunos da EJA, né? Alunos da EJA participando do evento. Nós tínhamos pessoas privadas de liberdade participando do evento, que não estão dentro de escola, né? Porque estão no presídio, mas que de alguma maneira se relacionam com livros. E é para essas pessoas que nós queríamos falar, né? E o Galeno Amorim trouxe uma palestra assim, muito leve, né, a respeito de leitura. Galeno é isso que está aparecendo aí na tela para vocês, isso, tá, pessoal? E falou a respeito disso, né? Ele que já tem tanta experiência com gente, com contato com pessoas e com livros, porque já foi presidente da Biblioteca Nacional, é presidente hoje do Observatório do Livro e da Leitura de São Paulo, uma instituição com muitos clubes de leituras em faixas etárias diversas. Então, foi uma conversa muito gostosa a partir dessas questões. Aí nós finalizamos a participação na quinta-feira, fomos dormir, claro, né? Porque já era o terceiro turno, tá, pessoal? Nós não íamos entrar no quarto turno.
Zéza está sendo muito estimulante, mas também é cansativo, né? E hoje, Sim. cedo, já foram para o presídio. Sim, Fala hoje pra gente como foi essa cedo, experiência lá. nós Reinauguração da estamos no biblioteca? presídio, reinaugurando a biblioteca da Unidade Prisional Manuel Nery da Silva, né? Então, foi um público bem reduzido, porque tem todas as limitações espaciais e de segurança próprias da unidade, né? Mas nós tivemos um bom público ali. Ali nós tivemos a presença do juiz de execução penal, doutor Elielton, do presidente do IAPEM, que veio de Rio Branco, né? Da chefe da divisão de educação do IAPEM. Então, vários atores importantes ali, né? Que reconheceram a importância da ação da universidade dentro do complexo penitenciário e dentro do sistema prisional do Estado do Acre. Então, foi um momento muito importante, mas para além desse momento mais formal, né, teve a roda de leitura, onde os dois escritores puderam conversar bastante com o grupo de pessoas privadas de liberdade, né? E ali a gente pôde ver uma coisa assim, que não estava no horizonte de expectativa de todos eles, que era conhecer a autora de um livro que eu li, né? Então, quando eu entrei na sala com Marina Miyazaki, eles disseram, foi ela que escreveu o livro? Como é que ela conseguiu dizer isso? Se ela nunca foi presa e ela está falando da gente, né? Então, foi uma conversa muito interessante, muito verdadeira, muito construtiva, né? Dos escritores com os PPL, que a gente chama, né? Pessoas privadas de liberdade. E foi uma manhã muito produtiva em termos de construção de conhecimento. Zé, me fala um pouco para a nossa audiência como é que está lá hoje. Essa biblioteca foi reinaugurada. Você tem noção de como é que está lá a estrutura? Você tem noção, né, de como está lá a estrutura, como é que está, quantos exemplares tem lá hoje, e ela atende quantas pessoas lá Bom, a biblioteca lá da unidade, ela está assim, um mimo, né? Muito bem organizada. E nesse processo de reinauguração, a gente está tentando melhorar o acervo. Esse é o desafio, que é um projeto também dentro do programa Presídios Leitores, que se chama o Projeto Casa de Ser Livre, né? Que é o projeto de reorganização das bibliotecas prisionais. E a gente tenta tirar os livros didáticos, porque até aqui as bibliotecas prisionais, elas são assim, um canto de guardar livro didático. E aí... Livro do PNLD. Do PNLD, que as escolas não usam e elas mandam para o presídio, né? Então, são pilhas e pilhas e pilhas de livro didático. Então, a gente está tentando substituir esses livros por um acervo literário que possa ser utilizado. Eu não tenho a quantidade de livros que tem nesse acervo, mas nós já fizemos a doação de mais de 1.500 livros. Né? Tanto de doação que nós colhemos da comunidade, quanto de compra por meio de penas pecuniárias. Né? Então, o acervo hoje está muito rico e muito interessante. Né? E a quantidade de pessoas atendidas por esse acervo chega a 300 custodiados, né? 300 pessoas, que são os nossos leitores. Nós, hoje, no Acre todo, a gente já tem 941 leitores que passaram pelo nosso programa. Então, é bastante gente. Nós já temos um total de mais de 75 anos de pena remido no total. Né? Então, é um volume bastante interessante que o programa tem produzido. Então, esses mais de 300 leitores aqui é só do Manuel Nery, então? Só do Manuel Nery. E do Guimarães Lima, que é o feminino, né? Tá. Zéza, dando continuidade, então, aqui, falamos da oficina, falamos do momento de hoje pela manhã. E aí tivemos agora à tarde já, né, uma mesa redonda com o pessoal do IAPEN, do Judiciário, né? Mais é o pessoal do Judiciário. Sim. Comenta um pouco, quem são esses convidados, esses colaboradores? Essa mesa redonda, ela tinha como tema Financiando a Leitura no Cárcere, né, o papel das penas pecuniárias. Uma proposta de conversar com a instituição de justiça, né, Defensoria Pública, Promotoria, Tribunal de Justiça, a respeito do financiamento de um projeto como esse, né, Mauro? Porque um projeto como esse, ele não sobrevive sem recurso, né? E aí foi uma discussão muito interessante com a doutora Poliana, promotora de justiça, com a doutora Camila, defensora pública, e com o doutor Eduardo,
técnico judiciário que veio substituindo o juiz, né? Foi uma conversa muito interessante, uma conversa inicial. Você sabe que o judiciário, ele funciona por provocação, né? Nós, comunidade, sociedade, nós provocamos o judiciário e ele vai se movimentando a partir dessas provocações. Então, nós também ocupamos esse papel, né? De provocar para ver se nós temos um uso desses recursos de fundo de penas pecuniárias mais adequado a projetos de longa duração, como o programa Presídio de Leitores. Então, também foi uma mesa muito importante. E agora, finalizando, está acontecendo nesse exato momento, está acontecendo. Para você que está aí acompanhando a nossa audiência, a gente está gravando aqui com ela, mostrando quase fazendo aqui uma prestação de contas, porque a gente já está pensando nos próximos. E a gente precisa de apoio institucional, né? O objetivo dessa gravação é dar visibilidade a essas ações que são importantes e necessárias para a nossa sociedade. Zéza Moraes aqui comigo, eu sou o professor Mauro Shoa e ela agora vai falar sobre essa mesa que está em andamento, acontecendo aqui no auditório do Bloco C. Tem um movimento muito bonito acontecendo dentro do programa Presídio de Leitores, que é o movimento de reorganização das bibliotecas. Tem um processo de catalogação de livros, de cuidado com os livros. E esse processo é feito por bibliotecários voluntários, né? Nós temos bibliotecários voluntários tanto do IFAC quanto do Palácio da Justiça, do Tribunal. Então, essa mesa de agora traz esses bibliotecários para a roda, né? E eles vão conversar comigo a respeito do papel das bibliotecas e os desafios de uma formação mais humana, né? Estão discutindo já isso lá embaixo, né? Então, eu estou muito ansiosa também por essa mesa, né? Porque ouvir esses parceiros tão efetivos é muito nutridor também para o programa, né? Nós já vamos liberar ela para ela descer, para continuar na mesa lá embaixo. Mas antes disso, vamos chamar a atenção aí, na linha 2, nós estamos chamando aí para o evento, ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo, porque hoje à noite, não é isso, professora Zéza? Hoje à noite acontece a conferência de encerramento, mas o evento ainda vai se estende até amanhã com atividade mais cultural, né? De confraternização. E acontece dessa vez no CROA, né? Esse local maravilhoso que nós temos aqui na região do Juruá, que é o CROA. Nós estamos falando aqui do Media Lab, da Universidade Federal do Acre, o Laboratório de Mídias Digitais. Todo esse conteúdo vai ficar no canal do Céu e Pepel, como memória, registro das ações que acontecem no nosso campus. Eu devolvo a palavra para você, para suas considerações finais, falando dessa conferência de encerramento, que é com a escritora Marina, né? E finalizando ainda, mostrando que ainda dá tempo para você que está vendo aí no cartaz, fazer a sua inscrição e vir hoje à noite para o Teatro do Moa, né, Zéza? Não, vai ser no Bloco C. No Bloco C? Me corrigindo. No Bloco C. A conferência de encerramento do 6º Encontro de Mestres de Leitura vai ser proferida pela escritora Marina Miyazaki. Ela vai conversar conosco a respeito do tema o direito de dizer, né? Nós abrimos o evento com o direito de ler, estamos fechando com o direito de dizer, né? A necessidade de expressão humana. E quando nós dizemos dizer, é porque nós não quisemos colocar o direito de escrever, porque escrever limita. Nós dizemos pela escrita, mas dizemos também pela oralidade, dizemos de outras formas. Então, a Marina Miyazaki vai falar a respeito disso conosco. Ela que é consciente de que sempre teve dificuldade de se expressar, né, porque é uma pessoa com dislexia, e ela vem falar para nós desse direito de expressão, né, de fazer uso da palavra para dizer o que nós sentimos, o que nós pensamos, enfim. Então, eu convido toda a comunidade para vir e participar conosco desse momento. Professora Zéza Moraes aqui conosco, finalizando, então, mais uma edição do Prisma Podcast. Nós só temos a agradecer, dizer que para nós é um orgulho ter você aqui, registrando essa programação tão rica, tão intensa. Eu agora deixo você para as considerações finais. Eu que agradeço, né, esse espaço, agradeço muito mesmo ao Media Lab por guardar, né, essa caixinha de memória aí, que daqui a uns anos nós vamos ouvir o podcast de novo e vamos lembrar todo esse movimento intenso que nós estamos vivendo hoje e dizer que nós queremos continuar, né, formando leitores, formando pesquisadores no Vale do Juruá e que essas experiências, para além da dureza do mundo acadêmico, elas são experiências afetivas que ficam guardadas no nosso coração. É isso aí. Leia-se, expresse-se, podcast-se.
Sou Mauro Shoa e nós estamos finalizando aqui mais uma edição do Prisma Podcast. Obrigado, Zéza. Um abraço. Foi muito bom ter você Abraço. aqui.